que não, que não esteja na apresentação. E, e aí estamos aqui para ajudar. Para quem não me conhece, eu sou professor da Miami, também sou coordenador do curso de Creative Tech, que é o curso de especialização de carreiras criativas, né? Uma escolha que dá para fazer no meio do curso regular da Miami, que é um momento que você decide, né, entre ser diretor de arte, redator e tal, e a especialização de Creative Tech é voltada para a gente poder usar a tecnologia de um jeito criativo, né? Então, acho que tem tudo a ver com o que o Paulo vai mostrar hoje. Inclusive, ele é um dos professores, né, também do nosso curso. E aí a gente vai falando e assim, o ponto é que a gente, depois de deixar o Paulo falar bastante, o ponto que a gente quer enfatizar aqui é essa junção, sabe? Para mim nunca foi separado e eu tenho muita dificuldade em ver a criatividade e tecnologia como coisa separada. Para mim, um é viabilizador da outra. Mas eu sei que as pessoas têm um pouco de dificuldade nessa relação, e aí eu acho que eu já passei o olho na apresentação do Paulo, ela está perfeita para juntar tudo isso, tá? Bora lá, Paulo. Boa. Fala, galera, beleza? Vou compartilhar minha tela aqui. Sintam-se livres aí para ir interagindo no chat enquanto a gente for passando. Tem bastante coisa e a gente vai ter bastante tempo aí para conversar, tirar dúvidas, ouvir a opinião de vocês. Então vamos lá, gente. Começando me apresentando, sou Paulo Aguiar. Hoje eu sou sócio e CCO da 3C Game, um hub de empresas de games e esportes, mas eu aceitei que eu sou um criativo multidisciplinar e faço várias coisas, né? Eu sou diretor de criação, sou creator, sou designer, faço muita coisa com AI, sou professor, agora da Miami, e sou um hardcore gamer. Sempre gosto de mostrar o meu Instagram porque ele conta a trajetória do meu trabalho nos últimos 15, 13, sei lá, muitos anos aí, publicando conteúdo lá e tentando misturar ao máximo o trabalho que eu faço é, como líder criativo e também com a minha vida. Enfim, tem bastante coisa lá e hoje eu tenho publicado conteúdo praticamente semanal, especificamente sobre AI generativa. Eu vim do mercado publicitário, onde eu trabalhei mais de 10 anos no Grupo Publicis, fui diretor de marketing no Next e hoje empreendo aí no mundo dos games e venho criando conteúdo para as redes. Sigam, O principal sigam ponto. o Insta desse cara que é muito legal, de Pô, verdade, é mano, muito legal. Ele tá fazendo conteúdo muito bacana. valeu Inclusive, ele demais. Meu fez gato vai conteúdo invadir essa call várias vezes, tá? Já aviso. ele fez o conteúdo para Fast Company de lá do XSW. Tá muito legal. Então foi super legal esse ano, né, tanto a X quanto a GDC, eu produzi muito conteúdo lá, assim, o que é uma tarefa meio dupla, mas é muito legal porque a gente acaba tendo um olhar ainda mais técnico e exercitando esse poder de síntese de como é que eu conto isso para as pessoas. Por que que eu falo desses dois eventos? Eles acontecem um colado no outro, né? Então, a XSW, que é em Austin, super conhecido, e a GDC é menos conhecido, principalmente no Brasil, mas é a maior feira de games do mundo, com mais de 30 mil especialistas discutindo o futuro da indústria de games e, consequentemente, a futuro da indústria do entretenimento. Falando do SXSW, ele é o maior evento do mundo do ponto de vista de conteúdo. Então, são mais de 5 mil eventos acontecendo durante 10 dias. Quando eu digo evento, né, vai desde as palestras, workshops até os shows. E ele trata essa convergência do cinema, da música e da interatividade. Então, aqui é um pouco da agenda lá e dos diversos temas e trilhas que o festival tem. Fazer a curadoria deles é uma das coisas mais difíceis. E foi a minha quinta vez por lá. A primeira vez que eu fui foi em 2017. O festival mudou bastante, mas ele é super relevante. Toda vez que eu faço um material pós esses festivais, eu faço menos sobre, palestra tal falaram tal coisa falaram tal coisa, e tento trazer um consolidado. Mas se eu for indicar para vocês 4 palestras para assistir, são essas 4 aqui, as mais legais focadas em tecnologia. Então teve a MWeb lançando o reporte de Emerging Techs e o termo super ciclo tecnológico, que é super legal. Teve o MIT lançando as 10 Breakthrough Technology de 2024. Teve o Ian, que é um futurista muito legal, falando sobre o futuro do trabalho através da AI. E teve o John Maeda, um dos maiores designers aí da nossa época, lançando o Designing Tech Report, com o tema Design Against AI. A boa notícia é que essas 4 palestras estão gratuitas no site do SXSW.
E aí vem a primeira dica: todas as grandes palestras que acontecem no saguão principal, elas estão disponíveis lá no YouTube e vale muito a pena ficar de olho. Uma das coisas muito legais do SXSW é que ele lança diversos relatórios de tendência. O da Amy Webb é o mais conhecido, mas tem esse do MIT e tem o do João Maeda. Eu escrevi um artigo com o link de todos os reports. Esses reports são gratuitos na íntegra, tá? Então você pode entrar lá e baixar. E depois eu vou mandar para vocês o linkzinho, você consegue absorver o material completo. Para vocês terem uma noção, o Tech Trend Report ele tem 900 páginas e ele é separado em diversos temas. Você não precisa ler ele inteiro, você pode ir direto ao tema de maior interesse. Uma outra coisa que a galera faz bastante são os downloads, né? Que são os materiais que trazem uma visão geral do festival. Aqui a gente vai dar um olhar para Creative Tech, mas se vocês quiserem pegar um report que fala sobre tudo, esse download SXSW feito pela Globo é bem completo, é um site super fácil de ver e absorver. Eles quebraram os principais temas do festival, quem foram os principais pensadores, as principais frases, as principais palestras, enfim. Eu garanto que se você se dedicar nesses materiais que eu passei aqui, existe uma grande chance de você saber mais do que as pessoas que estiveram no festival, porque tem tanta coisa acontecendo lá e esses consolidados, eles são bem importantes. Agora falando um pouquinho da GDC, e por que a GDC é tão relevante para Creative Tech e inovação. Porque a GDC trata sobre games e se a gente for falar do futuro do entretenimento, a gente precisa falar sobre os jogos. É lá que são discutidas as principais tecnologias de Virtual Production, que é uma coisa que a gente vai falar pouco aqui, mas que é super importante. Então, todas essas tecnologias que vocês viram ali do Mandalorian, de algumas séries do Netflix que foram filmadas em estúdio, elas são utilizando o Virtual Production, e o Virtual Production hoje, a base dele é o Unreal Engine, que é a tecnologia dos games, que deu origem ao Fortnite. Se fala muito sobre os NPCs e GenAI para games, e NPC não é a galera que faz live no TikTok, né? O NPC é de Non-Player Characters, que são os personagens de jogos. Então, as coisas mais impressionantes de Generative AI, né? De AIs inteligentes conversando com você por vídeo, ela vem do universo dos jogos. E, é claro, toda a frente de XR e Spatial Computing que a gente vai falar aqui. Especificamente sobre os dois eventos, é basicamente isso que eu queria falar, porque eu queria trazer hoje para vocês. São 4 Creative Tech Trends. Na verdade, eu queria usar cada vez menos a palavra trend e usar mais a palavra forces. Existe um report bem legal do TikTok que eles lançaram no passado, que eles quebram o que é tendência momentânea e o que é uma tendência, uma força de tendência. A força basicamente é algo que a gente vai conversar não por um ano, não por 2, não por 3, mas eu garanto que daqui 10 anos, muito provavelmente, a gente vai estar falando desses 4 temas que estão aqui. Podem me cobrar aí, caso vocês não estejam falando isso daqui 10 anos, pode me mandar uma mensagem. Pô, Paulo, e aí, como é que tá o negócio de UGC? Acho que a gente vai estar falando bastante disso por muito, muito tempo. E aí a ideia aqui nos próximos 20 minutos e pouquinho é passar por esses 4 pontos, tá? Começando por XR e Spatial e Face Computing, que foi um termo que surgiu lá, que eu achei bem interessante. Se você está em dúvida sobre o que é XR, né, ou XR, ele é a abreviação para Extended Reality. Ele é um termo guarda-chuva para realidade aumentada, realidade mista e realidade virtual. Começou a surgir muitos variáveis, né, de VR e assim por diante, e a galera criou o XR para meio que colocar tudo ali dentro. Vou falar sobre diversas aplicações, mas eu queria começar compartilhando um vídeo com vocês, bem curtinho de 1 minuto, que eu fiz no XR Exhibition Experience, que é dentro do SXSW existe um evento só de XR, onde eles selecionam as 30 principais experiências globais e os criadores vão lá para exibir. Eu selecionei 2 que eu gostei muito, elas são bem diferentes, e esse foi o porquê que eu coloquei ela em vídeo. Vou dar o play aqui. No XSW acontece o XR Experience, uma feira de experiências de Extended Reality. Tem um guarda-chuva para a realidade virtual, mista e aumentada. É impossível utilizar todas as experiências aqui, mas eu queria destacar 2 que me chamaram bastante atenção. O Me Imagine, que trouxe essas cadeiras imersivas aqui para a feira. A experiência é um passeio aéreo por um corpo, com uma sensação bem macro, quase como se a gente fosse uma mosquinha ali. A integração com a realidade virtual e a cadeira é bem legal e relaxante. Aí temos a Detent, que chama a atenção por apostar em uma forma de realidade expandida sem óculos. Aqui é tudo controlado por um iPad e realidade aumentada, com a possibilidade de assistir a história por qualquer ângulo. Eu curti e acho que esse tipo de solução pode funcionar bem em eventos. Ainda tem muita coisa para testar por aqui, mas eu vi pouca evolução do ano passado para cá. O festival continua encarando o XR com um apelo menos comercial e zero atenção das empresas de hardware e outros agentes desse ecossistema. O que é estranho, porque a maior questão dos óculos hoje é a falta de conteúdo, e a galera que está aqui é quem poderia mudar isso. Mas me diz aí você, se curtiu as experiências ou se veio para cá e viu alguma coisa mais legal. Aqui eu mostrei 2 dos destaques que estão lá, fazendo
Indicando aqui vocês mais conteúdo sobre isso. Eu publiquei muitos conteúdos do SXSW relacionado ao tema, sempre com esses vídeos curtos, depois vocês podem dar uma olhada. Mas não tem como a gente falar de XR se a gente não for falar do principal hardware hoje para experienciar a realidade virtual e realidade mista, que é o Apple Vision Pro, que foi um dos grandes debates no festival. Esse aí é um outro vídeo que eu fiz, na qual eu fiquei 24 horas sem tirar o Apple Vision Pro. Mas é claro que ele foi a grande pauta quando o assunto é realidade virtual e realidade mista. O hardware da Apple é de longe o maior hardware já criado por nós. O fato é que ele ainda sofre bastante com a falta de conteúdo feito pelo óculos. Mas quando a gente for olhar para o futuro do XR, com certeza se passa pelo Apple Vision Pro. Eu tenho certeza que a gente vai ver muito, muito, muito conteúdo imersivo. Assim como o Quest, eles estão em busca do que a galera chama de Killer App, que é o aplicativo que vai fazer você querer comprar um óculos, porque hoje a gente acha os óculos super legais, mas não tem um aplicativo específico que faz a gente querer fazer isso. Eles, assim como a Meta, estão em busca disso. O Apple Vision Pro foi todo lançado em cima do conceito de Spatial Computing, e lá a galera teve uma palestra que foi falado que ele é um Face Computing, né? Ele é um computador de rosto, porque o conceito de computação espacial ele ainda precisa ser muito explorado, mas quando a gente olha para o que tem dentro do Apple Vision Pro, ele é um computador, né? Esse é o motivo dele ser tão caro. Ele tem um processador de MacBook dentro dele, então não tem como ele custar menos que um MacBook, além de 6 câmeras e uma série de outras tecnologias. E quando a gente olha para o futuro dos óculos, tem um outro óculos muito menos hypado, que eu tenho aqui, inclusive, e conheci na GDC, que eu acho que diz muito sobre o futuro da computação espacial e dos óculos, que é o X-Real. O X-Real é um óculos de realidade virtual que é como um óculos de verdade, assim. Então, aqui estou usando ele, e ele é desse tamanho que vocês estão vendo aí. Ele tem, talvez, sei lá, 10% da tecnologia que o Apple Vision Pro tem, mas ele tem mais importante que é uma tela gigante na sua cara para você assistir filmes como se você estivesse dentro do IMAX. Mas o mais importante do X-Real, ele chamava N-Real antes, tá? Ele mudou para X-Real esse ano. É que ele é muito leve e ele é muito acessível. O X-Real está disponível para venda, ele custa $290, não que seja super acessível, né? Mas comparado ao hardware da Apple, que custa $3.500, ele é uma alternativa bacana para quem está em busca só de uma tela gigante. Ele não tem todos os sensores de computação espacial, mas quando a gente olha para o futuro do Apple Vision, eu tenho certeza que ele vai se tornar isso aqui, né? A gente vai ver um Apple Vision Air, muito provavelmente, que vai ter um pouquinho menos de features, mas que vai ser muito mais leve, muito mais fácil de usar, e muito menos esquisito caso você queira sair com ele na rua. Então vale ficar bem ligado nesses óculos de startups mais novas, e o X-Real é uma delas. Eu vi aqui uma pergunta sobre o Ray-Ban. Não, porque o Ray-Ban ele não tem uma tela, tá? O Ray-Ban ele só tem uma câmera. Ele tem uma câmera e ele se comunica com você por áudio. O X-Real ele tem uma tela. Quando você coloca, ele mete uma tela gigante na sua cara para você absorver os conteúdos. Então, possivelmente, o Ray-Ban também evolua para um modelo como esse. Vale muito a pena dar uma olhada. Estou com ele aqui, inclusive. É um óculos muito legal. E quando eu viajei, eu não levei o Apple Vision, eu levei ele, porque ele é muito mais leve. E como eu só queria assistir coisas, ele fez um excelente trabalho. E eu não parecia tão esquisito. Falando um pouco mais de XR, tem uma startup muito legal que eu conheci na GDC, que se chama Deep Mirror, e eles têm feito um trabalho de realidade aumentada absurdo, assim. Então, ele traz a realidade aumentada numa visão espacial, como essa aplicação que vocês estão vendo aqui, mapeando a cidade inteira, trazendo elementos 3Ds. Então, o conceito de computação espacial, ele não é só dos óculos, né? Ele faz sentido para tudo que a gente fala, especialmente em realidade aumentada. E quando a gente leva isso para o smartphone, ele se torna muito mais fácil de utilizar. Aqui é um videozinho que eu fiz lá no stand deles, e uma das coisas mais legais que tinha lá na GDC era esse jogo que você escaneava ele fisicamente no iPad, e aí os personagens apareciam em cima da mesa, assim. Só que como você escaneou e ele usou o sensor LiDAR do iPad, os personagens sabiam que ali tinha um obstáculo, eles pulavam e tal, e você podia mexer esses obstáculos. Então é uma coisa que a gente vai ver muito. Muito provavelmente Lego e outros players que fazem jogos físicos vão evoluir para esse formato e faz todo sentido. A experiência é super legal, super fácil de utilizar, dado que usar um iPad com câmera é muito mais simples e acessível do que um óculos de realidade virtual. Ainda sobre a realidade aumentada e realidade mista, uma outra startup que eu conheci lá é a Light Clash, que basicamente criou um aplicativo que é um jogo de realidade aumentada, que você tem tipo uma arminha e você joga com as outras pessoas, porque ele conecta os celulares e um celular sabe onde o outro celular está, e aí eles podem brincar nesse joguinho de tiro.
É meio esquisito, mas lá na GDC eles lançaram um protótipo, que não está nesse vídeo aqui, que eles pegaram essa mesma ideia, né, de fazer um jogo de realidade aumentada com arminha, e eles criaram de fato uma arminha que você acoplava o celular. Esse aqui é um vídeo meu lá testando, e aí é uma arminha tipo uma Nerf, assim, que você coloca o celular em cima e ele tem um gatilho que é Bluetooth, tipo aqueles pau de selfie que disparam fotos, e aí você consegue jogar com uma outra pessoa que tem o mesmo gadget. Então é como se você fizesse um paintball ou um laser tag sem ter que se sujar, utilizando o seu celular. E o nível de precisão é gigantesco, né? Já que os dois celulares estão conectados, ele sabe até quando você acertou, tipo, a cabeça da pessoa, por exemplo. O... E para fechar sobre XR, o XR não é sobre o que está no seu óculos, né? O XR é sobre expandir a nossa realidade. E aí tem a Biaptics, que hoje é líder em coletes de sensores. Então, esses coletes que estão aqui, você utiliza ele se conecta com um VR ou com um PlayStation. E tipo o lance do controle analógico que os videogames têm, ele tem no seu peito e no seu punho. Então, quando você, por exemplo, recebe um tiro ou um empurrão, ele vibra com essa intensidade, assim, tornando a experiência ainda mais imersiva, bem numa pegada jogador número 1 aí para quem assistiu o filme, colocando um nível de camada a mais da realidade expandida, além do que a gente tem nos óculos. E aí, quando a gente junta tudo isso que a gente viu aqui, tem uma empresa americana, que é a Sandbox, que não estava no SXSW, mas eles estavam em São Francisco, que eles de longe têm o que é a coisa mais incrível em termos de experiência de XR. Vou dar um play aqui no vídeo deles. Energizing. Red light. You've got incoming! Eles foram responsáveis por criar o primeiro jogo do Netflix, né, do Round 6, e eu joguei esse game, e ele é de longe a experiência mais legal de VR que eu já tive a possibilidade, justamente porque ele traz tudo, né, ele traz óculos, ele tem a arma, ele tem o colete, você joga com outras pessoas ao mesmo tempo, né, então quando você está no ambiente virtual, as pessoas que você está vendo ali, elas estão em VR, mas elas estão fisicamente, é uma super experiência, e eles têm um lugar gigantesco lá em São Francisco para poder experienciar isso, e diz muito sobre o futuro da experiência imersiva de ponta. Eu vi algumas pessoas perguntaram do material. No final da apresentação, eu passo ali um jeito de compartilhar com vocês, tá? Tudo que está aqui, os links, os nomes e assim por diante. E aí a gente fecha o capítulo de XR. Indo para o nosso segundo ponto de Tech Forces aqui, eu queria falar sobre UGC Games. Com certeza vocês já ouviram falar no termo UGC, né? User Generated Content, que a gente vê muito em social, mas existe uma trend gigantesca de UGC. Há 2 anos atrás, o principal tema do SXSW tinha sido o metaverso, e aí esse tema ele desapareceu. Então, quem estiver ligado aí no chat, me diga aí vocês se vocês acham que o metaverso flopou ou não. Pode escrever aí. Acho que, em termos de mídia, a gente viu isso enfraquecer muito nos últimos anos, mas o fato é que, quando a gente olha para o conceito específico de metaverso, que é estar num ambiente virtual, onde você interage com todo mundo, você tem seus bens virtuais e você cria essa persona, a gente entende que esse metaverso do marketing e do blockchain, de fato, talvez ele tenha flopado, mas não tem como a gente falar que ele flopou quando a gente olha para essas 3 plataformas. Fortnite, Minecraft e Roblox, juntos têm mais de 2 bilhões de usuários registrados. Esse é o metaverso. Não o metaverso das marcas, não o metaverso do blockchain. É aqui que as pessoas se conectam diariamente nas 3 principais plataformas do mundo hoje. Para a gente ter uma noção, o Roblox sozinho, ele é maior que o Netflix e o Spotify. Dá para você duplicar o número dessas 2 plataformas, que o Roblox ele ainda é maior. O Roblox, inclusive, é maior que o PlayStation. Opa, Gravena? Achei que alguém tinha falado. O Roblox hoje, galera, para vocês terem uma noção, ele é maior do que o PlayStation e o Xbox juntos, né? Em uma única plataforma. Por que essas plataformas são tão gigantescas? Porque elas são sobre a criação de universos, né? O Roblox não é um jogo, o Roblox é uma plataforma que você cria jogos. O Minecraft evoluiu para esse formato e o Fortnite vem evoluindo para esse formato. E essa tendência é gigantesca, principalmente pelo um olhar de Creators Economy. Para vocês terem uma ideia, o Fortnite hoje ele reparte 40% dos lucros
com a comunidade que cria os jogos dentro do Fortnite, no modo criativo. E lá na GDC esse ano, eles anunciaram que em 2023, eles pagaram 320 milhões de dólares aos criadores de jogos do Fortnite. Para ter uma noção, o impacto que isso tem na comunidade criativa, esse aqui é um reporte de quanto eles pagaram para os top 25 criadores. A estimativa é que 50 pessoas tenham ficado milionárias criando jogos no Fortnite no último ano. O primeiro do ranking ali, que é o Pandville, é um pequeno estúdio com menos de 20 pessoas que faturou 20 milhões de dólares no ano passado. É uma média de $1 milhão para cada pessoa que trabalha no estúdio. Parte interessante, se vocês forem procurar o Pandevil nas redes sociais, vão ver que eles têm 2 mil seguidores no Instagram, 6 mil seguidores no Twitter. Mas eles fizeram 20 milhões de dólares criando jogos dentro da plataforma, baseado em relevância, porque é isso que a plataforma faz. E o Fortnite, na verdade, ele tem seguido os passos do Roblox. Quando a gente olha para o Roblox, se o Fortnite pagou 340 milhões de dólares, o Roblox pagou 741 milhões de dólares no ano passado. Que a plataforma é muito maior, existe há muito tempo. Então, toda vez que a gente pensar sobre o metaverso, a gente não tem que pensar sobre os cases de marca no Sandbox ou no Decentraland, a gente tem que olhar para essas 3 plataformas que, mais uma vez, tem mais de 2 bilhões de usuários. Elas estão indo muito para um caminho de criação de conteúdo. É muito mais sobre criação de conteúdo do que sobre o jogo. Se você está no Fortnite hoje, que é um Battle Royale, o que você vê é os jogos da Epic, que tem o Battle Royale, tem o Lego, tem as notícias. E aqui, tudo isso, cada um desses é um jogo. É muito parecido com o YouTube. Você escolhe os gêneros, que é um jogo de ação, um jogo de combate. Aí você tem os jogos mais jogados, os jogos de Lego, os jogos de corrida, os jogos que estão mais tendenciados na comunidade, os mais populares, os mais favoritos. Essa é a home do Fortnite hoje. É muito parecido com o YouTube e, obviamente, que o Minecraft e o Roblox também vão na mesma linha. Para fechar o capítulo de UGC Games, a gente precisa entender que é sobre Creator Economy, né? É a tecnologia viabilizando criadores. Então, o UGC Games ele é o maior movimento da Creator Economy desde as redes sociais. Só que ela tem um fator bem importante. Ela independe da publicidade. Então, o YouTube hoje ele depende da publicidade. Os criadores de conteúdo do YouTube, eles ganham dinheiro porque as pessoas estão vendo publicidade no canal deles. Um criador de jogos no Fortnite do Roblox, não existe a publicidade. Ele é pago pelo jogo, porque as pessoas estão lá gastando dinheiro, comprando moedas virtuais, e os jogos dividem parte disso com eles. Ou seja, é um negócio gigantesco que independe da publicidade. Ou seja, ele é muito mais puro do ponto de vista de criação de conteúdo. Passando para o nosso terceiro ponto, queria falar sobre low-tech, cool-tech ou a internet das coisas em um mundo pós-AI. A gente falava muito sobre IoT. Pedro, inclusive, tem vários cases aí envolvendo isso, né, Pedro? E a gente parou de falar de internet das coisas, né? IoT e tal. Depois que a gente começou a falar de AI, é como se a IoT não existisse. Mas ela continua muito bem. E agora mais importante do que nunca. Porque num mundo onde tudo, o hype, ele gira em torno da high-tech, existe um espaço para o uso criativo de tecnologias mais simples, com aplicações criativas ou aplicações únicas. Eu queria destacar 3 empresas que estavam lá no SXSW, que vale a pena ficar de olho. O primeiro deles é o BotTalk, que basicamente é um sensor de GPS de altíssima precisão voltado para crianças que ainda não têm smartphone. E mais do que um GPS de alta precisão para saber onde a tua criança está, ele é tipo um walkie-talkie. Você pode deixar o microfone aberto e gravando, inclusive, para saber tudo que o seu filho ouviu. E você pode se comunicar com ele a hora que você quiser. Ele está sempre online. Tem uma bateria de longa duração de 24 horas. Uma caixinha de som bem alta que eu utilizei ali. Ela parece uma JBL. E é óbvio, ele pode se comunicar com você sempre que ele quiser. E no caso, ele também pode se comunicar. Você pode comunicar pela criança, né? Então, pô, a criança está passando por uma dificuldade, ela pega lá o bot talk, passa para alguém e você vai lá e fala com ela. A parte interessante dessa tech, eu acho difícil que eles consigam manter esse preço, mas segundo eles, ela vai ser lançada por $50. Então, é um device muito específico, uma função muito específica, com um preço relativamente acessível. Achei super legal e pode viabilizar diversos cases. Uma outra empresa que eu vi lá foi a Generative Goods, que nasceu na época do NFT, e depois que o NFT deu uma flopada, eles giraram um pouco para AI generativa, mas basicamente eles têm a missão de materializar fisicamente tudo que você tem digital. Então você pega o NFT, transforma ele num produto físico, ou vice-versa. O que eles estavam fazendo lá na feira era arte generativa em objetos físicos. Então tinha um standzinho lá deles, aonde você colocava seus dados e fazia um desenho, e ele criava uma estampa específica que só você vai ter. Era exatamente esse standzinho que está aqui, eles tinham um pattern específico, você conectava lá seus dados, fazia um desenho, e ele gerava um pattern para cada um. Eles já fizeram alguns cases de marcas, um deles, inclusive, para Red Bull,
E tem esse outro case que é super legal, que você, através de um desenho generativo e de dados que você imputava, ele criava uma blusa de lã específica para cada pessoa, baseado em gostos, gêneros e escolhas. Ou seja, a possibilidade de utilizar a tecnologia generativa para gerar produtos físicos. E por fim, nessa vibe de low-tech, tem o Novalia, é uma empresa do Reino Unido que desenvolveu uma tecnologia touch ultra fina, que eles têm um conceito de digital prints. Então, é uma tecnologia dessa que vai acoplado num print e torna o print tocável e com voz. Vocês devem ter visto alguns, tipo uns cartões que tocam música e tal. É um negócio desse tipo, numa versão super, super, super avançada e com caixa de som. Eles têm feito ativações pelo mundo inteiro. Tem uma da Coca-Cola que é super legal, que você pode meio que criar uma música criando nos prints. Tem esse videozinho aqui da menina se surpreendendo, que tem o áudio também. They're throwing in a lot of interesting. I'm the worst person to do this. Ela vai lá, cada parte do print é de um som diferente, e aí você podia remixar uma música apertando. Ou seja, sem tela, sem login, sem nada. Você chega e toca. Isso pode ser super legal para aplicações de out of home, evento e assim por diante. E por fim, chegamos ao tema, né, que eu falei pouco, mas não tem como a gente não falar de AI generativa, e um conceito que eu tenho gostado bastante, que é onde estamos hoje, que era da imaginação. Vocês já devem estar meio cansados de ouvir falar sobre AI, mas queria trazer um pensamento aqui e até uma parte de letramento de por que a gente fala sobre AI generativa, por que a gente está nesse momento. Então aqui tem um desenho bem simplificado dos campos de inteligência artificial. Então a gente tem a AI como um todo, que é o campo da ciência da computação focado em criar máquinas capazes de realizar tarefas que requerem inteligência humana. E ela abrange 3 grandes temas aqui que a gente vem ouvindo falar há bastante tempo, que é o machine learning, que permite que os sistemas aprendam e melhorem a partir de dados. Depois disso a gente foi para o deep learning, que é uma rede neural mais profunda que analisa grandes volumes de dados, aprimorando tarefas como reconhecimento de imagem, processamento de linguagem. Basicamente, qualquer coisa que a gente usa hoje tem essas duas coisas. Mas o que trouxe o tema todo à tona e todo o hype é a AI generativa, que são técnicas de AI capazes de gerar novos conteúdos imitando dados que foram treinados. Você sobe um monte de dado lá e ele olha para tudo isso e cria algo a partir disso. Ou seja, baseado no que a gente coloca ali, ele gera dados. E é daí onde vem o ChatGPT, o Midjourney e diversas ferramentas. Quando a gente olha para o atual estágio da AI generativa, existe um quadrante de inovação da Gartner que é super legal e eles basicamente nunca erraram, que toda inovação ela nasce com um trigger e ela vai ganhando tração e ela vai nesse momento de expectativas infladas, né? Que meu Deus, isso aqui vai mudar o mundo, não tem como viver sem isso. A gente viveu isso, por exemplo, com a realidade virtual. Teve um momento que a gente falou, cara, acabou. Há 10 anos atrás, a gente achava que todo mundo ia ter um óculos de realidade virtual hoje. Não é bem verdade. A gente cai no vale da desilusão, depois a gente vai entrando num platô de realidade e a gente traz essa tecnologia para o nosso dia a dia e passa a utilizar ela. Um outro exemplo disso, muito mais simples, mas é o próprio QR Code. Não sei se vocês lembram, o QR Code era o futuro da tecnologia, depois todo mundo desencanou dele, e hoje a gente utiliza ele todos os dias. A AI generativa, ela está no topo dessa expectativa inflada. Na verdade, eu acho que ela está muito mais no topo. Se a gente fosse ser realista, em vez dela estar aqui, ela estaria, tipo assim, mais lá em cima, assim. Porque ela está num lugar, num hype de expectativa que eu acho que nenhum tipo de tecnologia chegou até hoje. Faz sentido por tudo que a gente está vendo, mas em algum momento a gente vai ter essa baixa. O ponto é que dentro da AI generativa a gente tem diversos modelos de linguagem. Sem entrar muito num papo super nerd, a gente tem o LLM, são os Large Language Models, que é da onde vem o ChatGPT, ou seja, um modelo de linguagem que se expressa através da linguagem, né? O ChatGPT, ele te explica qualquer coisa, ele pode criar qualquer coisa por texto, mas ele não faz as coisas para você. Você fala, ChatGPT, compra uma passagem mais barata para Londres, ele não vai comprar, ele vai falar onde você pode encontrar a passagem mais barata, ele pode te dar uma metodologia de como comprar. O que a gente está tendo é uma migração para o modelo de LAM, que é o Large Action Models, que é quando a AI, de fato, vai fazer as coisas para você. Já existem AIs de Large Action Models por aí. Um exemplo dela é o carro que dirige sozinho. O carro que dirige sozinho, ele recebe informação, ele toma a decisão e ele te leva para os lugares. O que a gente vai ver é uma explosão muito grande de Large Action Models nos próximos anos. Quando a gente olha para todas essas AIs que a gente fica vendo todos os dias, é um negócio gigantesco, 20 bilhões de negócios, todas elas em algum momento vão migrar para um modelo de ação, né? Ou seja, elas vão não só falar, mas elas também vão fazer. Não tem como a gente falar do hype de AI sem olhar para o Sora,
Então, todo mundo deve ter visto algum vídeo do Sora e o atual estágio que essa plataforma vai ser lançada, né? Ela não está disponível para ser utilizada, mas ela gera vídeos de inteligência artificial num nível de qualidade absurdo, assim. Mais do que a veracidade das imagens, que a gente consegue ver imagens realistas no Midjourney e outras plataformas, ela traz um nível de criatividade, de movimento de câmera, de estabilidade, de continuidade que a gente não tinha visto até então. E a gente olha para essas imagens e fala, putz, a AI é o futuro. É óbvio que ela é o futuro. Na minha percepção, e olhando para tudo isso, eu acho que a AI não é o futuro. Eu acho que é a ingenuidade da nossa parte achar que a AI é papo de futuro, que a AI é papo de agora. E enquanto a gente fica, às vezes, olhando que isso aqui vai mudar no futuro, tem um monte de gente fazendo muita coisa, fazendo muita grana, fazendo trabalhos incríveis, porque as pessoas estão utilizando o que as plataformas têm até hoje. Isso fica evidente quando a gente vê a quantidade de publicação de artigos científicos. Isso aqui é um gráfico de uma palestra do Ian, da Signal and Cipher. Se vocês entrarem no archive.org, é onde os projetos são publicados. Isso aqui é a curva de quantidade de projetos publicados com Machine Learning e AI ao longo do tempo, né? Isso aqui, como é que a gente estava em 2017, é o que aconteceu em 2021, onde é que a gente está hoje. A expectativa é que a gente aumente em 100 vezes isso. Quando a gente olha para o hoje, tem algumas plataformas que eu vou falar rapidamente, que foram lançadas lá, que vale a pena dar uma olhada. A primeira delas é a Aria. A Aria é uma aplicação de realidade expandida com inteligência artificial. Então aqui eu estava com óculos visualizando um personagenzinho, que é essa menina aqui, e ela era comandada por AI generativa. Então eu conversava com ela por voz, vendo ela na minha frente e conversando com ela como você pode conversar com um chat GPT. Então só que ela foi treinada para saber onde ela estava. Então ela sabia que ela estava no SXW, que ela estava fazendo. Uma outra aplicação menos high-tech, mas mais creepy e mais cara de Black Mirror, é o Soulink. Soulink é um chatbot, mesmo estilo do ChatGPT, só que ele tem uma proposta bem específica, que é para você conversar com pessoas que já se foram. Então, o ente querido, alguém muito famoso, eles têm diversas pessoas famosas lá para você conversar, como o caso do Steve Jobs, foi um que eu conversei lá no festival, e eles subiram diversos dados, você preenche um questionário de 50 páginas, sobe informação, sobe log de WhatsApp, sobe e-mail, sobe o que você quiser sobre a pessoa, e essa AI começa a se comportar como essa pessoa, exatamente como no episódio do Black Mirror. Esse aplicativo dá para baixar e usar. Outras duas ferramentas que são bem parecidas é o Mesh AI, que ele é muito semelhante a um Midjourney da vida ou um DALL-E, só que ele cria objetos 3D que você pode baixar em FBX ou OBJ. Quem conhece 3D sabe que esses são os formatos mais importantes. Você descreve lá, você faz um prompt e ele gera um 3D que você pode baixar e colocar dentro do seu projeto. Você pode até escolher a quantidade de polígonos que você quer esse objeto 3D. E a Anything World é basicamente a mesma coisa, só que ela vai um passo além. Você gera esse 3D já animado. Então, aqui são alguns exemplos. Ele dá saída tanto em Unity, quanto Unreal, quanto FBX, quanto OBJ, os formatos mais clássicos de 3D. Os dois estão disponíveis, entrar no site, testar e ver o que acontece. Eles são bons o suficiente? Ainda não. Mas eles nunca vão ser pior do que eles são hoje. E a gente começa a ver um monte de negócio surgindo por conta disso. E aqui eu queria destacar duas empresas que não estavam lá, mas que estão utilizando o AI de fato. Esse aqui é uma produtora especialista em criar conteúdo por AI. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Celebrating nature's wild beauty. A TechTile foi lançada semana passada, é um dos caras de GenAI que faz um dos trabalhos mais legais, e a gente tem uma aqui no Brasil também, não sei se vocês conhecem a Mar, ela foi lançada há pouquíssimo tempo, é de um colega meu, o Burneiko, que fez história aí como designer e acabou de lançar essa empresa. Eles fizeram 2 projetos, eles são lindos, eles foram feitos totalmente por AI. Ops. Eita. Então, é menos sobre o futuro e mais sobre como a AI generativa pode te ajudar a conceber projetos incríveis hoje. Isso leva para a reflexão final disso. Dessas 2 frases super conhecidas do Picasso e do Walt Disney, tudo que você pode imaginar é real, ou se você pode sonhar, você pode fazer. Eu acho que essas frases agora elas podem ser um pouquinho diferentes, porque tudo que você pode imaginar é possível ser feito com inteligência artificial. E se você pode sonhar,
é possível criar um MVP, né, um mínimo produto viável com AI. Independente do nível de AI que a gente tem hoje, tudo que a gente tem em mente a gente consegue materializar através das AI generativas. Isso leva à conclusão de que eu acho que a gente está na era da imaginação. A gente passou pela era industrial, a gente passou pela era da informação e hoje a gente está numa era da imaginação, que é a nossa capacidade criativa nunca teve tantas possibilidades, dado que a gente consegue executar, materializar coisas como nunca antes. E se as ferramentas que a gente tem hoje não são incríveis o suficiente, tem esse slide da Signal Cypher, que é muito interessante. A ideia é que a gente está movendo numa velocidade onde as AIs estão aumentando de 5 a 10 vezes por ano. Então, a ideia é que em 2029 a gente seja 100 mil vezes mais velozes e melhores em AI do que a gente está hoje. Essa é a velocidade que a gente está se movendo. É só ver o que era o Midjourney há 2 anos atrás e o que ele é hoje. Imagina onde ele vai estar daqui 5, 6, 10 anos. E a gente vem para o estágio final de evolução da AI. A gente está migrando do LLM para o LAM, de AI Large Action Model. A gente tem uma longa trajetória até chegar no AGI, que é o Artificial General Intelligence, que foi um dos termos mais falados no XSW esse ano. Acho que a gente vai debater muito sobre isso nos próximos anos, porque é o momento que a gente cria uma inteligência artificial que ela é mais inteligente que o ser humano. É o momento ali da lei de Moore, onde a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E hoje essas previsões têm mudado muito. A gente achava que isso ia acontecer em 2040, agora a galera falou que é em 2029. Tem vários campos da ciência estudando isso, mas com certeza estaremos todos vivos aqui, assim espero eu, se a gente não destruir nosso planeta lá, para ver o AGI acontecer. E esse AGI é quem vai resolver muitas das coisas que a gente não é capaz. O que é necessário para o AGI acontecer? Além da galera botar mais alguns bilhões de dólares lá no OpenAI, a AI precisa de mais dados. E aqui é para fechar o termo de AI, é uma outra coisa que foi conversada muito nos festivais, que são os que a gente chama de connectables, que é da onde vão vir esses dados. Porque hoje a gente alimentou a AI com os dados da internet. Mas para ser inteligente como ser humano, não adianta só dados da internet, a gente precisa de dados do mundo físico. Então, onde vão vir esses dados? Dos gadgets que a gente fica comprando aí, que a gente acha que é só para gente, mas toda vez que você, para poder usar lá o óculos da Meta, você tem que liberar os seus dados lá. Então, ele começa a captar o mundo exterior. Vocês devem ter visto o Rabbit, que é esse gadgetzinho laranja muito legal. Ele também vai captar os dados. O Humane, que é esse PIN, a mesma coisa. Os robozinhos da Samsung, as reais da Samsung, todas essas plataformas, os anéis que pegam os dados, tudo isso vai trazer muitos dados para cada vez mais as máquinas se comportem como os humanos, para que a gente chegue no endgame de algumas empresas, que é o que a gente viu lá a NVIDIA anunciando seus robôs autônomos. Esses robôs, obviamente, vão ser equipados com os Large Action Models e com muita tranquilidade, em 10 anos a gente vai ver vários deles andando por aí, pelo menos nos eventos de inovação. Para fechar, que eu já falei muito aqui, estourei meu tempo, o que a gente pode esperar da AI até o final do ano? E aqui, pegando muito para o nosso cenário Brasil, para nossa visão de comunicação, tem 5 pontos aqui que eu acho que a gente tem que ficar ligado, que a gente vai ver acontecendo esse ano, que é muito debate sobre evolução, sobre bias e regulamentação. As AIs, elas erram muito, elas alucinam, elas têm preconceitos e uma série de coisas, e a regulamentação vai ser um grande tema que a gente vai ouvir falar em todos os campos. A gente vai ver as grandes plataformas evoluindo para o formato de linguagem, para o formato de ação e agentes autônomos. Então, o ChatGPT vai parar de ensinar e vai fazer as coisas por você, de fato. A Apple vai lançar uma AI esse ano que executa as coisas no seu computador e no seu celular, não só ficar falando com você. Isso vai ser absurdo. A gente vai ver o nascimento de muitas AIs regionais específicas, então ficou muito mais fácil criar uma AI. Então a gente vai ver um monte de influenciador, de criador, de empresa criando suas próprias AIs baseados em modelos de linguagens já existentes. Isso vai se popularizar muito, vai ter muita gente que vai ganhar dinheiro com isso, vai ter muita gente que vai enganar os outros por isso, vai ter muita gente que vai fazer coisa legal com isso, mas vai acontecer. 4, a gente vai ver a criação de diversas agências, estudos, consultorias de AI, acho que vai ter um boom gigantesco disso, a gente já está vendo, mas assim, ó, eu garanto que vai ter até o final do ano, uns 30, 50 lançamentos de empresas ali no Clube de Criação e no Meia Mensagem focadas nisso. E AI para produtividade e processo ganho do força. Hoje a gente fica ali só no ChatGPT e no Midjourney, mas uma das coisas mais poderosas que a AI pode fazer para a gente é eliminar processo, trazer processo e ganhar muita produtividade nas estruturas. Esse foi as 4 Creative Tech Forces. A última coisa que eu deixo aqui é uma reflexão sobre a velocidade das coisas. Espero que vocês tenham curtido. Foi uma apresentação muito rápida, eu sei. Mas o fato é que nunca antes a velocidade da mudança foi tão rápida quanto agora. Mas também ela nunca vai ser tão lenta quanto é hoje. As coisas não vão ficar mais devagar. Elas só vão ficar mais rápidas. A prova disso é que essa é uma frase de 2018.
dita no Fórum de Economia Mundial. Lá a gente achava que estava difícil de acompanhar. E olha onde é que a gente está agora, imagina onde que a gente vai estar daqui uns 10 anos. Esse é o material que eu queria trazer para vocês. Aqui estão os meus contatos. Quem quiser essa apresentação na íntegra, vai ter que me chamar no Instagram, me chama um ADM e fala, Paulo, manda aí a apresentação. Aí eu mando o link para vocês. Isso é um keynote pesadão, porque tem um monte de vídeo. Eu vou gerar um PDF, mas para pegar esses vídeos é só no keynote. A parte boa é que mesmo no PDF tem várias URLs ali e os nomes certinho para depois vocês pegarem o conteúdo. A gente ainda agora tem um papo, tá, gente, de 15, 20 minutos para responder todas as perguntas aqui, para eu também falar com Gravena. Quem puder ficar, eu estou com tempo aqui, quero conversar com vocês. E é isso. Bora, meu povo. Não é possível que eu não tenha milhões de perguntas. Eu tenho. Pode começar aí, alguém. Aí o Gabriel levantou a mão. Eu tenho uma pergunta. Primeiro, parabéns pela apresentação, muito foda. A minha dúvida é muito em cima dessa quarta tendência hoje que você falou sobre as agências, né? Como que Uhum. você enxerga as grandes agências nesses próximos anos, assim? Tipo, você acha que vai perder relevância? Você acha que vai ter menos pessoas nas agências e mais pessoas que são mais especialistas em AI? Como você enxerga, assim? Cara, eu acho que, não que tenha a ver, mas acho que é um movimento parecido com o dígito, assim. As agências sempre vão dar um jeito de entender e fazer acontecer, assim, muito pela relação profunda que eles têm com os clientes. O que eu acho que vai mudar muito os processos e o que cada profissional faz, dado que com essas ferramentas você consegue acumular função ou consegue ser mais criativo, assim. Acho que tem toda uma parte criativa que hoje já está escancarado, né? Com ferramentas como o ChatGPT ou Midjourney, mas acho que vai ter um processo de automação bastante grande, assim. Mas acho que, cara, a relevância ela sempre vai movendo, assim. É, a AI ela já, né, automatiza e te dá possibilidades criativas que você não tinha antes, mas muito mais sobre o que a gente vai fazer com esse tempo que a AI nos dá do que exatamente o que a AI pode fazer por nós, assim. Porque, beleza, a gente resolveu um monte de coisa, automatizou um monte de coisa. E agora? O que a gente faz com essa galera ou com esse tempo? Fala aí, Gravena, eu queria saber o que você acha, porque essa é uma pergunta muito boa, que eu também tenho me perguntado muito. Cara, eu sou bem pragmático quanto ao AI, assim, eu acho que é uma tecnologia que vai mudar tudo, mesmo, né, como a luz elétrica, em algum momento aconteceu. Então, tudo que a gente tem hoje depende da luz, né, de energia elétrica. E aí vai ser isso. A gente vai usar sem saber que está usando. Sabe? Ninguém fica questionando a energia elétrica, como ela aí é a função final de cada aparelho que você tem na sua casa. Eu acho que o mais legal da história do AI é que a gente está vivenciando isso, né? Uma evolução, primeiro, sem volta, segundo, ela ela é muito potente. Ela é muito potente. É muito mais potente, né, para gente que já passou por várias dessas evoluções aí, desde que começou a trabalhar. Com certeza o AI é o mais potente de todas e vai mudar não só o jeito da gente trabalhar, acho que a gente é meio bem egoísta, assim, né? Que a gente fala, nossa, vai mudar a profissão da propaganda, vai mudar todas, no mundo todo. Não, 100%, Todas, cara, eu não tenho dúvida. todas. O, Então, né, não tem esse. A gente não é privilegiado, não. é, E aí eu acho que um ponto que surgiu na pergunta, né, vai ter os especialistas e tal, eu acho que esse é o maior perigo que a gente tem hoje, que é a criação do Chief AI Officer dentro de empresas, Exatamente. que é óbvio que vai ter pessoas que vão disseminar o conhecimento, mas todo mundo tem que utilizar, assim. Não tem jeito, assim. Não existe hoje uma profissão que você não consiga ter ganhos com AI, assim. E acho que a maior burrada que a galera pode fazer é isolar isso num departamento, criar um departamento de AI, criar o dono da AI, como a gente viu no digital e no social, Exatamente. tudo teve prazo de validade, né? A gente já viu que isso não funciona. Imagina agora que o negócio é muito mais disruptivo, sabe? E isso é muito da gente mesmo, né? Que se interessar em fazer, porque a gente viu isso acontecer com o digital. Tinha um diretor de criação digital que ficava, eu fui várias vezes isso, que ficava disseminando o digital dentro das agências. E, em verdade, as pessoas, assim,
falar bem a real, não vai dar para tapar o nariz e esperar a AI passar. Ela vai Então, ficar aí para o resto, como a internet veio para ficar. Eu lembro que no começo as pessoas ficavam muito, assim, se tivesse um botão off para parar de fazer, né, propaganda na internet, puta, muita gente apertaria esse botão. pô, Esse botão não existe para AI, né? A gente tem não que vai a dar. gente, cada um entrar nesse ponto e, cara, se, assim, é, eu torço para que as agências não tenham os especialistas, mas se tiver os especialistas, que sejam de nós que estamos aqui, né? É Que não isso, seja, 100%. né, a pessoa que 100%. está interessada desde já, que está, né, entrando numa especialização, acho que isso é quem merece, quem estuda, né? Acho que quem estuda merece. Quem não estuda, e vai ter um monte de gente que não estuda e que vai estar de gaiato nessa história, enfim. Pô. Tá? A gente tem aqui a Thalita, aí o Rick e o César. Fala aí, Thalita. Oi, gente, tudo bem? É, Paulo, obrigada pela apresentação, foi muito boa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês veem essa área da tecnologia hoje no ramo de educação? Porque a gente está falando muito dentro de startups e tudo mais, né? Mas eu tenho visto em alguns países uma aproximação da tecnologia na forma como os alunos hoje estão aprendendo, né? Acessando conhecimento. Vocês veem essa possibilidade hoje no Brasil? Vocês acham que isso vai acontecer? Ou do que você viu lá no evento, Paulo? Você acredita que alguma coisa pode vir a ser implementada aqui? Você diz do ponto de vista Ponto das de vista das plataformas? plataformas? Do ponto de vista. Hoje eu tô vendo. Eu tô morando agora no Rio de Janeiro, né? E hoje eu tô vendo que eles estão querendo fazer alguns hubs de inovação aqui, mas pensando em educação. Então, vai Bota na trazer a galera geladeira. que tá. Vou botar todas, não. Bota umas três. Acho que cortou, né? Oi, Tem vocês tem alguém estão me com o ouvindo? microfone Vinícius, aberto. seu microfone tá aberto. Tá dando eco. Para o eco. Tá até bocejando, Vinícius. Tá aberto ainda? Não, tá Pode tudo ir, bem. Thalita. Nossa. Pausa dramática aqui. Não, falando de geração, por exemplo, a forma como eu acessei a tecnologia, aprendi sobre tecnologia há 10 anos atrás, eram aquelas lan houses, né? Aquelas escolas que você ia lá e via aquele vídeo ensinando como mexe no Excel e tal. Eu queria entender com vocês se vocês veem hoje na área de educação a inteligência artificial otimizando esse processo de programadores, estão mais próximos dessa área, né, de tecnologia e tal. Então, o que a gente via antes, né, que era um passo a passo no YouTube, vocês acham que a inteligência artificial hoje pode otimizar esse processo? Ou não? Não sei se ficou claro agora a minha pergunta, Paulo. Não, acho que super, assim, Thalita. Acho que tem muito a possibilidade que as instituições de ensino têm de criar suas próprias AIs com uma base de conhecimento que eles coloquem lá, que é uma questão que a gente tem muito com o ChatGPT e com o Gemini. Eles acessam a internet. A parte legal é que eles acessam a internet. A parte ruim é que toda vez que você pergunta um negócio, ele procura na internet inteira, não só nas informações confiáveis e verídicas. Então, hoje, qualquer instituição de ensino pode fazer hoje uma AI dela baseado nas matérias que ela tem, no conhecimento que ele pretende que as pessoas acessem, né? Esse negócio de perguntar, o professor mais inteligente que você teve, imagina se você pudesse perguntar para ele toda vez. É o que você pode ter com os modelos de AI agora, se eles forem alimentados com isso. Eu acho que isso por si só acho que é bem interessante. E aí vem muito uma questão que talvez seja como é que a gente educa uma galera que nasce podendo perguntar tudo para AI, né? Que eu acho que aí tem uma outra que eu sei lá a resposta, que é como é que você aprende a usar AI na escola, porque deveria ter essa matéria, assim, esse é um fato, entendeu? Como é que você vai aprender a perguntar as coisas, a ter certeza se o que ela disse faz sentido? Como é que funciona isso hoje, que talvez seja o grande desafio. Obrigada. É bem por aí, assim, acho que tem uma congruência que se fala, né? Isso, tem uma convergência de coisas que vão acontecer nos próximos anos, e para mim também claro que na verdade todo mundo falou assim, o metaverso flopou. A AI está
a AI desenvolve o metaverso e vice-versa. Então, assim, aquela parte que o Paulo falou sobre os dispositivos pegar a informação da gente, se você for pensar como o ser humano aprende, ele aprende olhando os outros, né? Então, visual e com informação. É exatamente o que vai acontecer. E esses óculos é que vão ensinar, assim, ele vai ter que entender um gesto seu, como eu estou fazendo assim, falando com as mãos, e eu não estou me abanando, eu estou falando com as mãos, ele vai ter que entender. Em algum momento ele vai ter que entender. Então, a tecnologia do AI, ela vai amplificar muito, né, as imersivas. As imersivas, eu já participei de uma startup de ensino de medicina com VR. Não tem nada melhor no mundo, porque você tem a atenção total da pessoa. Você imerge a pessoa no conteúdo que você quer, assim, você, né, você fecha o mundo, né, não é igual uma sala de aula. Você fecha o mundo dela e você fica com atenção, então você se aprende muito mais rápido, porque você fica aquele tempo que você está ali, você não tem dispersão. Por enquanto, né, até inventarem as redes sociais do VR e acabarem como acabaram com a internet. Mas a gente tem esse ponto, assim, acho que a educação, ela tem essa história de lidar com a inteligência artificial, né, um ponto de que muda o nosso paradigma de o que como aprender, né, porque a gente pode aprender com a inteligência artificial muito rápido, mas ele vai criar esse sentido de super imersão, assim, que a gente não tem hoje, na minha opinião. Tá? Boa. Rick? Opa, boa noite. Boa noite, Pedro, Paulo. Paulo, te acompanho no Oi. Instagram. Grande fã. Queria fazer duas em uma aí, se me permite, cara. Super legal, até o conteúdo que você produz ali nesses eventos, tendência sempre de olho no futuro, mas queria ver, primeiro, qual o uso mais inusitado você já teve para AI, assim, qual a coisa mais inusitada você delegou para uma AI fazer que você talvez não tenha imaginado que você delegaria tão cedo? E a segunda também tem a ver com isso, que é quais são as AIs práticas que você já usa no seu processo de trabalho ou no seu processo criativo, principalmente. Boa. Cara, acho que inusitado, a minha mulher viajou, né? Tô sozinho em casa faz uns 15 dias. Eu fiquei muito sozinho à noite. E aí eu fiquei trocando altas ideias com o ChatGPT 4.0. Só que eu imputei várias coisas que eu gosto para ele focar nisso, assim. Eu fiquei falando sobre jogos, sobre filmes. Tu E o fez um ChatGPT, para amigo? quem não sabe, dá para você fazer um call com ele. Desde que ele lançou o aplicativo, você entra num call. E aí você fica numa ligação. Então eu ficava de fone de ouvido, andando pela casa, trocando ideias sobre meus filmes favoritos de coisas que eu não sabia. E aí eu me peguei um dia há mais de uma hora num call, assim. E aí você fica numa ligação, e a voz está muito próximo da voz humana. Pelo aplicativo, Thaís, tem um ícone, eu também não sabia que tinha, tá? É um ícone que é um fone de ouvido que você clica, e aí ele abre tipo um Meets, assim. E aí você fica trocando ideia. E aí, depois de uns 10, 15 minutos, que é uma eternidade, teoricamente, se você for prestar falando com uma AI, você meio que esquece que é uma AI, assim, você está trocando ideias. Aí você fala, não, como pedir a lista dos 5 melhores filmes de sci-fi. Aí não tinha Interstellar. Eu falei, como é que não tem nessa lista? Daí a gente começou a trocar ideia. Eu achei isso meio esquisito, mas Surreal. foi legal. A outra coisa sobre o que eu uso no processo, eu uso para tudo, cara. O Gemini e o ChatGPT, eles funcionam muito parecido como um assistente funcionava para mim há muitos anos atrás. Assim, eu simplesmente falo tudo com eles. Principalmente agora com áudio e tal, eu às vezes mando uns áudios de 2 minutos e peço para ele organizar num e-mail, por exemplo. Eu utilizo o ChatGPT como uma dupla criativa, onde eu treinei um modelo de ChatGPT com os cases que eu mais gosto, vencedores em Cannes. Fiz um select dos cases que eu acho que fazem mais sentido e de alguns outros trabalhos e coloquei para ele usar como referência. Então a gente fica meio que duplando muitas vezes. Ele raramente tem as boas ideias, mas ele funciona muito como insumos criativos, assim. E aí, é claro, o Midjourney para materializar essas ideias numa super velocidade, assim. Na 3C a gente usa muito. Dificilmente da parte de concept tem um material que a gente não utiliza pelo menos os dois. E, e é isso, cara. Mais vários outros aí que eu uso, que vocês podem ver lá no meu Insta. Mas eu uso o DID, uso o HeyGen, uso o Eleven Labs para locução.
meio que dá para usar para qualquer coisa, assim. Uma coisa que eu falo para todo mundo se perguntar todos os dias, o que que eu estou fazendo que uma AI poderia fazer, assim. E tenta pegar uns minutos do seu dia para dar uma fuçada nisso. Você vai encontrar. Muito provavelmente você vai encontrar uma que te ajuda ou faz por você, assim. Boa, obrigado. César? Acho que é o César César. agora, né? Opa, tudo bem? Vou entrar aí também, vou fazer. Primeiro, parabéns aí pelo conteúdo, foi realmente muito rico. É um assunto que ele dá abrangência para a gente falar de muitas frentes, né? Eu vou falar da minha realidade, né? Da realidade que eu tô hoje, que é trabalhando no ambiente corporativo. Essas tecnologias ainda são um pouco demonizadas por conta da confidencialidade da informação, né? Aí eu fico pensando se cada empresa deveria ter o seu próprio, né, a sua própria inteligência artificial ali analisando os dados e sugerindo, sendo até um apoio, por exemplo, para um colaborador, né? Eu trabalho numa agência que faz basicamente comunicação interna, assim, né? Então, como que eu posso me apropriar disso para ajudar até como depositário de informação para quem às vezes está lá procurando uma política, um código de conduta, né? Outra coisa que me assusta um pouco por enquanto, a gente ainda tem aquele senso, assim, do que é inteligência artificial e o que não é, né? Aí eu fico imaginando que, por exemplo, se você pega esse Canva ou qualquer outras tecnologias que já estão implementando inteligência artificial, daqui a pouco você pega uma identidade, né, um manual de marca, um brand book ali da marca, joga ali dentro, treina aquela inteligência fazer aquilo e todos esses comunicados que a gente fazia, a gente vai deixar de fazer porque a própria inteligência vai fazer sozinha, assim, né? Então acho que são esses dois pontos que eu queria trazer aqui para a discussão e ver como que vocês veem isso para dentro das empresas, né? Porque muitos hoje, por exemplo, quando a gente vai usar a ChatGPT, a gente não pode usar o nome da empresa, ou a gente tem que usar alguns artifícios para que não vaze nenhuma informação estratégica, né? Fala aí, Gravena. O, Como é que eu estava desligado? só um comentário antes, assim, eu vi semana passada uma notícia de uma empresa que colocou em contrato que a agência não pode usar a AI para conceber as coisas, assim. Acho que a gente vai ter cada vez mais essas divisões de água e tal. Eu também acho que agora tudo virou AI, né? Tava brincando outro dia, Pedro. Se o Photoshop lançasse a varinha mágica hoje, a gente ia falar que é a inteligência Já. artificial que recorta as imagens, tá ligado? E aí, porra, tem uma AI nova aqui que recorta as imagens. A gente usava isso, sei lá, 20 anos atrás, a gente nem sabia, nem usava esse termo, né? AI era um filme, né? Depois que veio o filme que a gente começou a conversar sobre isso, assim. Mas, enfim, eu acho que deu uma bagunçada, assim. Mas essa questão sobre desenvolvimento das AIs próprias, segurança dos dados, é com certeza uma das coisas que a gente vai mais debater. Fala aí, Pedro. É, acho que a gente está nesse momento de, é engraçado como o ser humano é previsível, né? Tipo, o ser humano é uma merda, pela bem a verdade. É esse momento do pânico, né? Uma nova tecnologia chega, é o pânico na laje. Os, né, as pessoas entram em freak out em pouco tempo, exatamente como aconteceu com a internet, né? A internet ia acabar com o mundo também, né? Vocês não estavam, graças a Deus, vocês não eram vivos nessa época, mas a internet ia acabar com tudo. Ela não acabou, né? Mudou para sempre. Então, acho que o ser humano é bem previsível. Assim. Tem esse primeiro momento que é, ah, meu Deus, isso vai acabar com o meu emprego, ou vai acabar com a minha vida, aí depois percebe que não é nada disso. As empresas, eu acho que é pior ainda, porque as empresas, né, falam, nossa, a informação que eu tenho, né, que é só minha e tal, que é assim, a maioria é uma grande mentira, porque hoje está tudo na internet. Então, esse é um ponto, assim, o próximo ponto vai ser, né, se vocês quiserem, né, essa previsão, assim, que é o que está acontecendo hoje, é o ser humano tentar replicar sua realidade em outro lugar. Então, vai replicar
na inteligência artificial. E aí, quando ele perceber que o negócio pode ser mais que isso, que é aquela última fase que o Paulo falou, aí que fica legal, né? Então, vai demorar assim um tempinho. Hoje a velocidade é muito rápida, mas é muito previsível, assim. O pânico das pessoas hoje é muito, e das empresas, é muito relacionado a esse momento da nova tecnologia, que parece que vai disruptar tudo, que vai acabar com as empresas, que vai acabar com as agências, que vai acabar com os hospitais, que vai acabar com a telemedicina, que vai acabar, né? Tipo, cada área deve ter seu pânico. Vai passar. Eu já estou velhinho, assim, meus cabelos brancos, eu posso dar certeza para vocês que vai passar. O uso, eu já vi agência que proíbe AI, por exemplo, o uso de AI. A proibição durou, tipo, 3 semanas, porque não tem como você evitar isso, né? As empresas, elas vão continuar nessa defensiva até elas descobrirem que, que o OpenAI é para um bem comum, né? Não é para acabar com nenhuma empresa. Assim, ninguém, tipo, cara, vou tentar explicar aqui, voltando no tempo, assim, velho é uma amostra, né? Mas, assim, quando eu vi o YouTube, lá no começo, eu fui numa palestra do fundador do YouTube. E ele falou sobre o YouTube e tal, e ele já tinha vendido, estava bilionário. E aí, no final da palestra, uma pessoa levantou a mão. E aí fez uma pergunta que para mim era totalmente pertinente na época. A pessoa falou assim: Olha, você acha que um dia o YouTube pode virar um canal de televisão? Esse cara de dentro da história, sabendo a dimensão do YouTube, ele olhou e respondeu assim: Olha, se todos os canais de TV quiserem vir para dentro do YouTube, a gente tem espaço. Então, assim, é muito maior do que qualquer empresa. É um negócio que a gente é, tem esse medo, assim, as empresas vão criar seus próprios IAs, e é legal criar. Assim, todo mundo criar sua própria base de dados e fazer com que funcione, né, para você. Mas eu acho que isso aí, quer dizer, eu tenho certeza que isso vai passar. E a gente vai entrar num modo onde a gente vai aproveitar muito mais do que ter medo. Isso aí, não sei se te respondi. Mas eu acho que o medo faz parte e o medo vai acabar. Boa, E a gente perfeito, vai, cara. né, toda empresa, a gente, tudo, tá todo mundo com medo, né? Acho que é natural. Dani? Daniela? Oi, vocês estão me ouvindo bem? Uhum. A minha dúvida é que eu sou redatora, estou recém-desempregada e fiquei alucinada com a sua apresentação, viu? Fiquei admirada com o tamanho do negócio, que achei que a gente acha que a velocidade já está avançada e está muito mais. E assim, eu sou redatora publicitária e eu me interessei em criar conteúdo para games, que eu gosto muito. Que dica que você daria assim para fazer essa migração de não depender você falou, né, que os games não dependem da publicidade e dá para criar para games e qual que é a função do redator, do criador, do creator nessa parte de games e usando essas ferramentas? Não sei se ficou muito clara a minha pergunta. Não, ficou sim. Pô, Dani, acho que hoje, a parte de gaming, se você for olhar a ficha técnica de um game, não existe nada no mundo que tenha uma diversidade tão grande de posições criativas, assim. Não tem nada hoje que tem... Você vai ter tudo que tem, por exemplo, num filme, mas aí você vai ter mais um monte de programador, uma galera de concept, uma galera muito de design digital, enfim. Acho que games é o lugar que tem espaço para basicamente todas as profissões. Quando você olha do ponto de vista de redação, de texto, de criação, é um super lugar, assim. Se você for olhar hoje, vale a pena ficar de olho nas grandes desenvolvedoras, que é quem tem os grandes cargos e tal. Tem muita vaga, mas vale dar uma olhada especificamente nos UGC Studios, né? São os estúdios que estão criando os jogos dentro dos jogos, que a gente chama, que é a galera que está fazendo lá os jogos do Roblox, os jogos do Fortnite, os jogos do Minecraft. É muito mais fácil de entrar nesses estúdios, porque eles são menores, e a grande maioria deles não tem redator.
Então, conheço alguns estúdios que não têm essa posição, porque a galera vai lá, escreve lá, alguém escreveu e tal, e é uma coisa que eu acho que pode evoluir muito, assim. Desde os textos de UI, né, os textos que te ensinam a jogar, os textos de interface, mas até a própria, tem um termo para games chamado lore, né, que é a história por trás do jogo, assim. Os grandes jogos têm grandes lore, né, o League of Legends, o World of Warcraft viraram filme e série por conta disso, mas os jogos de UGC Studios, eles nem sempre têm. Então, até um insight, assim, porque eu acho que ninguém tinha feito, ninguém tinha perguntado algo do tipo, assim, mas eu acho que o, o redator, o escritor, tem muito espaço nos jogos, principalmente porque tem sido lançado muitos jogos. Então, se você olha lá no Roblox, se não me engano, foram 100 mil jogos lançados no ano passado. É uma loucura, assim. No caso do Fortnite, é muito semelhante. Então, esses novos estúdios, com certeza, têm espaço para isso, vale a pena ficar de olho, trocar uma ideia com a galera. Esse estúdio primeiro que eu falei ali, que fez 20 milhões de dólares, você entrar no Discord, você fala com o CEO da empresa, você clica 2 vezes no nome dele e você manda uma mensagem para ele que ele vai ver. Então, qual a chance de você conseguir falar com o CEO da Activision? Praticamente Caralho, que impossível. legal, mano. Mas essa galera tá lá, você vai entrar no servidor dele, eu tava agora no server dessa empresa, tem tipo 1.000 pessoas lá, você pode clicar no nome da pessoa e mandar uma mensagem para ela. Então, dá uma olhada nesses estúdios e entra no Discord, manda uma mensagem, troca uma ideia que você pode, no mínimo, na pior das hipóteses, você vai conhecer uma galera bem diferente que tem feito um trabalho criativo que às vezes a gente nem tem noção que está sendo feito no mundo, assim. Legal, obrigada. Entendeu, Dani? Eu tenho agora Thaís e o Jared. Oi, gente. Primeiro eu queria agradecer pela aula, foi incrível, muito esclarecedora. Eu sou criadora de conteúdo e sou social media. Então eu uso muito o ChatGPT e, na verdade, eu comecei a usar porque a minha copywriter começou a dar muita bancada. E aí eu comecei a fazer legenda. Eu percebi que era muito mais do que só uma redação, né? Então eu até dei um nome pro meu ChatGPT, ela chama Sol. Mas eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade em como conseguir treinar, igual o Paulo sempre fala, eu treinei. E aí eu queria saber como que você faz para de fato treinar e o ChatGPT te trazer respostas mais assertivas e menos robóticas. No ChatGPT 4, tanto no ChatGPT 4 quanto no Gemini, você pode criar o seu GPT, né? Então você bota lá para criar e você realmente imputa as informações nele. Então, por exemplo, eu criei um GPT para um cliente específico, subindo o guide de marca dele, guide de tom de voz e o próprio briefing, o planejamento anual. E o ChatGPT ele absorve tudo isso. E aí você pode fazer perguntas sobre esse documento ou você pode pedir para ele gerar coisas a partir desse documento. Então, pô, baseado. Você nem precisa explicar isso, mas você vai pedir uma ideia, ele já vai vir com o tom de voz da marca. Se você subir um material, um tom de voz, um material que ele consiga absorver, que precisa, o texto está em texto, né? Às vezes a galera sobe os PDF que está em imagem e ainda não faz isso. Ele tem que conseguir pegar o texto. E uma outra coisa que eu fiz que me ajuda bastante, quando eu comecei a criar os conteúdos para o Insta, que não faz muito tempo, deve, sei lá, ter uns 6 meses, eu abri um Google Docs e eu comecei a escrever todos os meus roteiros lá. Aí, tipo, há um mês atrás, eu tinha umas 40 páginas de roteiros que eu escrevi para mim mesmo, ou seja, eu escrevo exatamente como eu falo. Tudo que vocês verem lá no meu Instagram, eu escrevo tudo. Eu não improviso, assim, porque é o meu jeito de conseguir gravar. Aí eu peguei essas 40 páginas e subi no ChatGPT e falei, eu quero que você escreva assim. E agora, quando eu peço para ele escrever, escreve aí um roteiro para falar da AI e tal. A primeira versão já vem num tom parecido com o que eu escrevo, assim. Sabe? Entendi. Então, você subir material original faz com que ele te devolva um conteúdo mais original, assim, sabe? Legal. Obrigada. Pedro, Fábio, tudo bem? Cara, primeiramente, obrigado pela palestra aí, puta, show de bola, trouxe um conteúdo bem bacana aí. Queria perguntar tanto para o Fábio como você, Pedro, cara, que eu sou da época do Photoshop, quando lançou a varinha de condão, foi uma revolução. E hoje a gente tem, nesse ano, a gente tem o halving do Bitcoin, tem toda a narrativa de AI que está sendo a narrativa do momento no campo das criptomoedas, e os RWA, que é o Reward Asset. Eu queria saber do Fábio se ele tem se ele viu alguma coisa nesse sentido lá no SXSW ou na feira de games, e como ele vê essa tokenização,
esse cruzamento de tokenização no blockchain, trazendo para o mundo real, porque algumas marcas estão ensaiando ainda, é muito embrionário para muitas marcas, seja Mercedes, Louis Vuitton, Vox, então ainda estão patinando essa coisa dos NFTs, da blockchain, de trazer, tokenizar um ativo digital e trazer para o mundo real. Quer ver se tem um parecer sobre isso, você viu alguma coisa bacana que você possa comentar com a gente? Boa. Cara, eu só quero muito ouvir a resposta do Pedro também, mas assim, cara, eu sou um grande entusiasta de blockchain, assim, ganhei dinheiro, perdi muito mais, perdi muito também, espero ganhar novamente aí com Todos, o halving, todos veremos. nós. Todos nós vamos, né? Só perde quem retira, Pedrão. É. Vai deixando lá, entendeu? Mas eu vi muito o hype, esse hype absurdo do blockchain no South by Southwest e nesse ano você quase não tem tantos temas sobre isso. Acho que tem várias questões e várias. Eu não sou a pessoa mais técnica para falar sobre isso, mas a minha percepção é que o excesso de complexidade afastou os usuários, assim. Existe uma complexidade muito grande de blockchain, das carteiras e da cripto, que não conectou com uma geração que quer as coisas cada vez mais simples, não mais complexas, né? Então, quando a gente olha todo esse problema de fake news que a gente tem, teoricamente o blockchain poderia ter resolvido isso, mas não resolveu, porque ele é complexo. Então, eu acho que eu não consigo ver do jeito que está hoje uma forma de se tornar mais mainstream, assim, justamente pela complexidade que ele tem, que é o oposto caminho da AI, que tem simplificado as coisas, assim. Enquanto a gente tiver que ter a dificuldade que você tem para criar uma carteira lá no MetaMask e em outras plataformas, acho que dificilmente a gente vai ver esse negócio se tornando realmente popular, assim. Fala aí, Pedro. Né, a interface é muito ruim, né? A Web3 não é um lugar para interface. Então, ah, falta interface. Mas eu acho que assim, e até de mensagem de tudo aqui, e que acho que entra dentro dessa história aí, é assim, para gente que quer usar criativamente, a tecnologia nunca vai vir pronta. Então, assim, eu sinto que tem uma falta de, sei lá, uma falta de interesse nessa junção, porque as pessoas, né, transferem o blockchain direto para, sei lá, eu já vi gente tentando fazer, eu mesmo já sei tudo para fazer token em carro e tal. Essa camada criativa é que vai fazer, que a gente tem a possibilidade de fazer. Então, acho que quanto mais conhecimento das tecnologias novas a gente tem, mais isso pode entrar no nosso hall de criações, né? Da história acho que tudo assim, o mundo para, né, para falar sobre AI e tal, vira uma trend, mas o resto da galera está trabalhando no que eles estão trabalhando. Então, o pessoal está trabalhando lá é, nos tokens do jeito que sempre trabalharam. Agora eles estão tentando puxar a mesma coisa para lá. Eu acho que muito pelo que o Paulo falou, pela complexidade, né, as pessoas não entendem uma tecnologia estrutural, né? Então, assim, que as pessoas não entendem. Igual você fala assim, cara, cada vez que você entra aí tem o protocolo HTTP, você sabe o que que é? Né? Então, acho que a Alguém forma que foi sabe? colocado no mercado. Então, mas imagina se a internet fosse lançada querendo explicar o que é o Puta, HTTP. Eu cara, não o quero que é saber. HTTP? Eu não quero Foda. saber como é o blockchain, entendeu? Eu quero só usar um negócio que resolve o que eu quero, entendeu? Exatamente, né? Então ele passou por isso, porque acho que com o tempo ele vai se adaptar também, mas para mim é isso, assim, né? Se alguém, se alguém junto, inclusive eu, souber explicar o protocolo HTTP, eu bato palma aqui, mas todo mundo Então, eu usa acho que todos os dias. que no fim o blockchain e o Web3 tem um problema de design gigante, assim, que eu acho que inevitavelmente ele vai ser resolvido. Só um ponto ali sobre. Eu comentei ali do Generative Goods ali. Eles nasceram com essa visão, né, de pegar um NFT e transformar em algo físico, assim. Eu acho que isso é uma coisa que pode ser interessante, assim. Você tem uma propriedade digital e aí um dia você vai num lugar e você imprime ela. Você sai com ela andando. Você
você tem uma utilidade mais clara, assim. Eu acho que são aplicações que podem funcionar lá na frente, assim, mas, cara, é um período bem incerto, eu acho, assim, tirando a parte aí do Bitcoin, até da parte financeira, a parte de aplicação e uso, eu acho que precisa estar mais perto das pessoas, assim, é um pouco do sentimento que eu tenho, assim, muitas das demandas que a Web3 tentou criar, as pessoas falaram, ah, tá, muito legal, mas não sei se eu preciso disso agora, né? Que é, pô, agora você vai ter seus itens digitais, mas quem que pediu por isso, assim? A gente sobe nossas fotos lá no Instagram e no Facebook, elas não são nossas, né? Elas estão lá, né? Mas assim, não é um problema que a galera tava tipo, nossa, tô puto com o Instagram porque minhas fotos lá não são realmente minhas. Eu acho que também tem esse lance da demanda versus a necessidade, assim, sabe? Mas o papo é longo aí, cara, dá pra falar muito sobre o Web3. Thaís? Se Thaís? perguntar de Não, novo, acho que ela até já ficou com a foi, né? mão. Ficou. Acho que ela ficou com a mão levantada. Mas, assim, eu já tinha passado o olho na apresentação, mas, cara, incrível a apresentação. Acho que o que fica de lição, eu acho que né, é, tentando desmontar o que você fez, não é, engenharia reversa, do que foi feito, é assim, cara, e vale para todos aqui, sabe? Ao invés de você olhar a tecnologia como usuário, olhe, tente olhar como profissional, porque assim, não, sabe, você vê, em vez de você só se espantar, você fala, cara, como que eu consigo usar isso no meu dia a dia? Quem é publicitário está aqui, assim, em algum momento você fez isso, você parou de olhar uma propaganda na TV como usuário e começou a olhar como profissional. Você fala, puta, gosto disso, não gosto disso, o que tem por trás disso? Como que eu, né, será que eu conseguiria fazer isso? Será que eu faria, será que eu faria melhor com essa tecnologia? Será que eu faria outra coisa? E sair fazendo, criando, né? Assim, tem uma frase do presidente da Disney, que não é o Walt Disney, claro, que ele fala que, cara, não existe uma época melhor para ser criativo do que agora, não existe. Se você for olhar, né, se os anos 80, que o pessoal ganhou muito dinheiro com propaganda, 90, eram 30 segundos, é isso. Agora você faz qualquer coisa. Cara, e assim, ser criativo hoje significa que você pode, como o Paulo falou, você pode trabalhar dentro de uma empresa dentro de um game, criativamente. Você pode trabalhar, cara, criativamente, né, criando conteúdo diverso, pode trabalhar criativamente, né, educando um AI, né, para as pessoas, né, criativamente. Então, acho que é sem fim, assim, eu vejo possibilidade, cara. Acho Total. que, assim, Eu não só para... o vivi final da muito história isso, é... assim. Eu acho que, principalmente quem veio até de mercados menores, assim, a gente como criativo, a gente cresceu criando o que a gente conseguia fazer, né, velho? Tipo, ah, cara, eu não era ilustrador, então, pô, eu fazia lá, tinha um estilo e era o que dava, assim, às vezes tinha dinheiro para produzir, às vezes não tinha. E aí hoje você não tá preso, né, cara, à sua capacidade de execução. Acho que isso é a coisa mais legal mais legal. para ser um criativo hoje, é que a sua capacidade de execução ela é quase infinita, cara. E e o negócio tá começando, sabe? Né? E você já consegue Exatamente. materializar de uma maneira que a gente não conseguiria nem imaginar, na verdade, cara. Se me falassem isso há 15 anos atrás, eu ia falar, puta, mas não é possível que o negócio, que o Photoshop vai chegar nesse nível. E aí nem, porra, tem 300 mil ferramentas agora, sabe? Então, Inclusive, Paulo, é muito mais amigável, né? nesse ponto que você tocou, em que momento da sua carreira teve essa virada de chave? Tipo, que você estava numa agência e você falou, putz, eu vou para um outro caminho porque, sei lá, acho que tem um lance mais experimental, mais multidisciplinar. Em que momento da sua carreira foi essa virada de chave? Cara, eu acho que eu tava na Publicis, tinha sido um ano incrível para mim, os leões e tal, aquele rolê. E aí eu fui para um cliente, né, cara? Fui ser diretor de marketing do Next. Essa mudança foi muito mais para buscar fazer coisas diferentes e tentar me tornar um profissional de comunicação mais completo. Paralelo a isso, como eu não estava mais no dia a dia criativo, eu comecei a criar um monte de atividade pessoal criativa, assim. Cara, fiz uma marca de roupa, comecei a produzir conteúdo, comecei a fuçar. Então,
E aí, quando eu vi, cara, eu falei, cara, isso aqui é muito legal, quero fazer mais coisas. Fui pro mundo de games e tal. Mas o meu ponto de virada tá muito mais associado em eu sou um criativo independente do meu cargo, eu quero aprender a criar coisas, do que necessariamente sobre a profissão em si, assim, sabe? Então, tipo, e para mim foi um caminho sem volta do ponto de vista de experimentar mais coisas, independente se o meu briefing possibilita isso ou não, assim. E aí, naturalmente, depois você vai ligando os pontos, assim, puta, aquele negócio que eu aprendi outro dia, acho que eu vou conseguir usar nesse projeto. Então, acho que o ponto foi um pouco esse, assim, de, cara, quero aprender coisas diferentes, o lugar que eu tô hoje não necessariamente está possibilitando, eu vou começar a fuçar, e aí, cara, é toca do coelho, assim, o bozo do palhaço ali. Você começa a puxar, começa a vir um monte de coisa, e aí você fala, putz, vira muito estudo, assim, sabe? Acho que é um pouco isso. É, alguém tem Fechou? mais Será? alguma? É, o pessoal da Miami me mandou mensagem aqui no WhatsApp. Para quem. Que a galera Aí, tem ó. aula, né? Quem A galera quiser. tem aula, né? A gente já até extrapolou um pouco. Não, e quem quiser também ver a especialização, em Creative Tech, que fala, né, o Paulo é professor de AI lá, eu também sou professor e o Luiz Evandro é de tecnologias imersivas, a gente fala, chama a Yara, chama ai caramba, chama no WhatsApp da Miami e tem também a outra tecnologia que é de GameFi, realities, que é mais voltada, puxada mais dentro de games, tá? É, cara, é isso, sim, incrível. Bora usar essas novas tecnologias aí para expandir a criatividade de todo mundo. Não tenham medo. Ó, a Yara falou aí que vai ter desconto, hein? Então, Puta, vai ter bom desconto, né? demais. Boa, vou estar É. lá com o Pedro, eu vou falar da disciplina de Creative AI, uma visão extremamente prática, assim. Cheguei a participar de umas aulas da Miami e a gente decidiu, o Pedro convidou para poder dar essa matéria, assim. E é uma visão bem prática do que dá para fazer hoje. É uma matéria meio ingrata, né, Pedro? Que todo curso eu vou ter que fazer ela de novo, mas A vamos, metade você já vai ter que vamos- refazer. pô, metade eu já tenho que refazer já, mas vamos embora, vai ser legal demais. Bom, é isso aí, galera. Fechou? Fechando a história aqui, qualquer coisa vocês mandem mensagem lá no Insta e vamos embora, vamos ser felizes, cada um com a sua AI. É isso. Bom, Valeu, pessoal. Boa noite aí, boa semana pra boa gente. noite, gente. E um abração. Obrigadão, Pedro. Prazer, Valeu, velho. obrigadão, falou. Abraço. Falou. Valeu.